Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu louvo o nome do Senhor, agradeço por essa oportunidade que a Ludmila me deu, mesmo que ela deixou 15 minutos só para mim, tá, irmãos? 15. Ela me botou num estreito, mas eu fico muito feliz pela honra, né? E sou grata a Deus pela vida de muitos jovens e adolescentes. Thalitinha está ali, ó. Louvado seja Deus pela sua vida. Também a Érica, né? Louvado seja Deus, Érica, pela sua vida, pela vida de todos vocês. É que elas duas são, ó, minhas coleguinhas, né? E eu quero dizer que falar do temor do Senhor é uma coisa maravilhosa. E que enche o coração da gente de temor mesmo, né? E que também quero agradecer o pastor, quero agradecer a pastora, todos os líderes, cada um que saiu da sua casa hoje para adorar o Senhor. Nós vamos adorar ainda mais um pouquinho. Aleluia. Glória a Deus. Adore o Senhor nessa noite. Declare a Ele o quão grande Ele é e a grandeza que você o adora. Que você saiu da sua casa hoje para render a Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Amém? Glória a Deus. Receba tudo que você tem, o fôlego de vida que Ele te deu. Adore o Senhor nessa noite. Aleluia, meu Deus. Nós confiamos sim, Senhor. Por isso estamos aqui, Senhor. Confiamos totalmente, plenamente no Senhor, ó Deus. Aleluia, aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Quero pedir que coloque a palavra introdutória. Está no livro de Salmos 25, versículo 14. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu vou estar lendo essa versão que está no telão. É a mesma que a Ludmila fez a arte. Que diz assim: a intimidade do Senhor é para os que temem, aos quais Ele revelará os segredos da sua aliança. Amém? Podeis se sentar, irmãos. Aleluia. Eu vou falar pausadamente e creio que vai dar tempo. Amém? Porque senão não adianta não entender, né? Falar muito rápido. Tudo que o Senhor colocou no meu coração, eu espero conseguir transmitir para vocês nessa noite. E eu comecei pesquisando sobre a intimidade, né?
o nome intimidade. O que significa intimidade? Caráter do que é íntimo, secreto, amizade íntima, em que há muita proximidade, viver na intimidade de alguém. Então, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então, para o Senhor viver na nossa intimidade, nós precisamos de temê-lo. E aí, o que é o temor? Né? A definição de temor. Essa definição eu não tirei da minha cabeça, eu tirei de um livro que eu li. Diz assim: o temor do Senhor não é ter medo ou ficar assustado com Deus. Como você pode ter uma relação íntima com Deus se você tiver medo dele? Não tem como, né? Com ninguém. Até com os nossos pais. Se a gente tiver muito medo deles, a gente não vai conseguir se relacionar com os nossos pais, né? Quando a gente tem filho pequeno, a gente vai até assim, com muito carinho, até uma certa idade, porque a gente quer que eles confiem na gente, né? Na verdade, depois eles ficam meio assim, e a gente acaba ficando mais durinho um pouquinho, né? Mas a gente vai bem maleável mesmo para eles poderem confiar na gente. E aí diz assim: e é isso que o Senhor Deus tanto deseja ter, intimidade próxima com cada um de nós. O temor do Senhor é um profundo, permanente respeito e reverência por Deus e todas as coisas que Ele declara santas. É atribuir ao Deus Altíssimo o infinito e mais elevado lugar de honra em sua vida e tremer profundamente, com reverência, diante do privilégio da sua presença e da sua maravilhosa palavra, e adorar apenas a Deus com louvor apaixonado e ações de graça contínua. O temor do Senhor é honrar o que Ele honra, é amar o que Ele ama, detestar o que Ele detesta, fazer do interesse dEle o nosso interesse. O temor do Senhor é uma disposição interna que produz medo, pavor e até terror diante do simples pensamento de ofender a Deus. Essa atitude torna impossível o indivíduo pecar casualmente, ou completamente, ou persistentemente. Nem o menor pecado é visto de forma casual. Por isso, Provérbio 16, parte 16:6, parte B, diz: o temor do Senhor afasta o mal. A partir do momento que nós começamos a temer ao Senhor de todo o nosso coração, a missionária Fátima pregou quinta-feira retrasada, e ela disse que se o Senhor falasse para ela assim, que ela poderia pecar, ela ia querer saber dele se ele ia ficar triste. Porque se fosse uma coisa que fosse entristecer o coração do Senhor, ela não ia querer fazer. E essa deve ser a nossa postura, o nome disso é temor do Senhor. Quando nós vamos fazer qualquer coisa, nossa mente, nós precisamos nos autoanalisar. Senhor, isso te agrada? Isso te deixa feliz? Isso te entristece? Senhor, eu quero viver para o Senhor, eu quero agradar o Senhor, então eu não quero entristecer o seu coração. Então é dessa forma que nós precisamos nos comportar perante o Senhor. E a reverência que a palavra de Deus fala, a reverência ela é uma coisa linda. E diz assim que é o momento de estar pensando somente em Deus. Quando você entra na casa do Senhor, e você entra somente com o intuito de adorar, de levar o seu pensamento a Ele, e de estar realmente com o coração contrito a Ele, você vai falar bem assim: nosso culto hoje foi maravilhoso quando você saiu. Toda vez que nós entramos com essa intenção no coração de realmente, somente adorar o Senhor, é isso que nós falamos: o culto hoje foi maravilhoso. O culto hoje foi tremendo. O culto hoje, nossa, como Deus falou em todos os momentos. Mas quando nós não entramos com essa reverência no nosso coração, nós vamos beber água, nós vamos no banheiro, nós olhamos a roupa da irmã, nós que somos mulheres, às vezes, reparamos mesmo. E ficamos inquietos, não prestamos atenção na palavra, chegamos até a falar que não tem nada a ver com o que está falando, né, pastor? Ixi, esse pastor não está falando nada com nada, hoje eu não estou entendendo nada.
Mas não é Ele que está falando. Foi a forma com que você entrou na igreja, que você não entrou para adorar, que você não entrou para se render, que você não entrou para prestar culto. Então as coisas não têm sentido. Então eu quero crer que todos vocês que estão aqui hoje saíram de casa para adorar. Amém? É dessa forma, irmãos. Nós precisamos sair da nossa casa, nos arrumar, botar as nossas roupas bonitinhas, tudo arrumadinha, e vir com o coração querendo o Senhor, desejando o Senhor, ardentemente. E eu fiquei pensando nessa palavra, e fiquei pensando, e aí quando você tem uma oportunidade, parece que tudo leva para aquele lugar, você fica sempre prestando atenção. E o pastor disse quinta-feira, que se não fosse Jesus, nós não teríamos essa intimidade com o Senhor. Nós não teríamos como ter essa intimidade. Porque quando o Senhor tirou o povo do Egito, Ele chamou Moisés e Ele se revelou a Moisés naquele monte. E Ele queria se revelar a todos. Mas imagine, irmão, o Senhor, a voz dele é a voz de trovão. Pensa quando dá um trovão, a gente fica com medo, né? Quem tem medo? Aquele barulhão. Mas o povo temeu e falou para Moisés subir. E acabou que só Moisés ficou muito íntimo do Senhor. Muito íntimo. Moisés temia o Senhor muito, de todo o seu coração. E o povo não ficou temeroso. Verdade que ele só tinha medo mesmo quando acontecia alguma coisa. Depois eles voltavam a pecar novamente. Mas o Senhor, Ele quer ter intimidade conosco. O povo ficou tão apavorado que ele correu do Senhor. E nós não podemos ficar nesse pavor. Nós precisamos nos aproximar do Senhor. Precisamos de realmente declarar o nosso amor, abrir o nosso coração, dizer para Ele. E se você não tem o temor do Senhor, comece a pedir hoje, a partir de hoje. Senhor, enche meu coração de temor por Ti. Senhor, enche meu coração de temor por Ti. Senhor, enche meu coração de temor por Ti. Porque o temor do Senhor, irmãos, ele não é só intimidade, não. No Salmo 34, versículo 7, diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Se nós temermos ao Senhor, nós vamos ter anjos de guerra, nos guardar, nos proteger. Não é um anjinho, não, irmãos, são anjos. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Então, se nós hoje não temos, alguém aqui entrou nessa noite e não tem o temor do Senhor dentro do coração, comece a clamar, Senhor, todos os dias. Faça essa oração, Senhor, me encha do teu temor, me ajude a amar o que o Senhor ama, a detestar o que o Senhor detesta. Senhor, me ajude a não te magoar, não te ofender. Senhor, me ajuda, Senhor. Comece a clamar dessa forma. Irmãos, é possível. Sabe, no capítulo 37 de Gênesis, conta a história de José. Acho que todos já ouviram dizer José no Egito, José do Egito, mas a Bíblia fala, é José no Egito, porque ele não era do Egito. Os irmãos dele ficaram com tanto ciúme dele, que venderam ele. Porque ele teve um sonho, e ele achou que ele podia contar para os seus irmãos. O sonho que ele teve um sonho de que eles estavam colhendo e tinham 12 feixes. E o feixe dele levantou e o feixe dos irmãos se encurvaram. Depois e os irmãos dele ficaram com muita raiva dele. Já tinha raiva dele porque ele era o irmão de 17 anos e ele contava tudo para o pai que os irmãos faziam de errado. Os irmãos ficavam com muita raiva dele. E depois ele teve outro sonho e contou para os irmãos, para o pai e para os irmãos. E eles ficaram com raiva dele. E decidiram no coração deles matar José. O desejo era de matar, da maioria. Mas aí jogaram ele dentro de uma cisterna, um poço sem água. Jogaram ele nesse lugar. E aí estava passando uma caravana e um dos irmãos Judá disse assim, não vamos matar, vamos vender. Nunca mais a gente vai ver ele. E venderam ele. E José foi levado para o Egito. Foi para cá, o Potifar comprou ele. Né? O Potifar era um militar do exército de Faraó. E comprou ele e levou para casa. Só que ele viu que aquele menino era diferente. Na casa de Potifar começou as coisas a dar muito certo, a render, multiplicar.
E aí, a mulher de Potifar, infelizmente, se encantou por aquele rapaz de 17 anos. E ficou atrás dele. A Bíblia não fala quantos anos ele tinha, mas ela assediou ele muito tempo. E um belo dia não tinha ninguém em casa. E ele pegou e entrou na casa e ela foi para cima dele, ele saiu correndo, mas ela conseguiu tirar a roupa dele. E ela gritou que ele tinha tentado estrupar ela. Mas isso não aconteceu. Era uma mentira. E ele foi levado e foi preso. Quando chegou na prisão, irmãos, dava tudo certo também para ele lá na prisão. Ele ficou logo amigo do guarda. E as coisas também começaram a fluir naquela prisão. Não se sabe quanto tempo José ficou entre a casa de Potifar e até o dia que ele desvendou, né, o segredo do sonho do rei, foram 13 anos. Então foi um período bem grande preso, né, entre a casa de Potifar e a prisão. E depois o palácio. E aí o que aconteceu? O padeiro e o copeiro se desentenderam lá e o rei mandou para a prisão. Chegaram lá e encontraram com José. E tiveram um sonho, cada um teve um sonho. O José foi e revelou para cada um que seria o sonho. Você vai ser restituído do seu cargo de copeiro. E você, padeiro, você vai morrer. E aconteceu exatamente isso. E quando o copeiro ia saindo, ele falou, lembra de mim quando você estiver lá. Lembra de mim. Só que ele não lembrou, não era a hora. E aí o faraó também teve um sonho. E ficou perturbado com aquele sonho. E mandou chamar os sábios daquela época, os adivinhos da época, e ninguém adivinhava o sonho. Ninguém dava a interpretação daquele sonho para ele, ninguém. E ele queria saber qual era a interpretação do sonho. E aí o copeiro lembrou, quando eu estava lá na prisão, tinha um rapaz que eu sonhei, ele falou o que ia acontecer. E aconteceu certinho, igualzinho ele falou. Manda buscar. E mandou buscar. Imediatamente. José só tomou banho e fez a barba para entrar na presença do faraó. E ele foi e contou o sonho. Que ele tinha tido sonhos, 2 sonhos. Que ele via 7 vacas magras, 7 vacas gordas. A vaca gorda, magra, engolia as gordas, mesmo assim elas não engordavam. Depois ele teve outro sonho, 7 espigas cheias, né, e 7 secas. Da mesma forma, ele falou assim, você teve o mesmo sonho, decifrou todo o sonho para ele. E disse até como era para ele fazer. O senhor vai fazer assim, faraó, vai fazer assim, vai colocar um homem, vai contar. Vai ser 7 dias, vai ser 7 anos de fartura e 7 anos de muita fome. No mundo todo. E aí o que aconteceu? Ele foi e ouviu aquilo tudo e disse, é você mesmo esse homem. Não vai ter outro. E com 30 anos de idade, o José foi a pessoa, depois do faraó, mais importante de todo o Egito, de todo o mundo, na verdade, eu quero crer. E ele, momento algum, murmurou. Momento algum, a palavra fala, não fala que ele murmurou, não fala de nenhuma atitude dele. Pelo contrário, ele dizia que ele tinha um Deus. Todo o tempo, em todo o tempo ele dizia que ele tinha Deus. Que o Deus dos deuses, até quando ele revelou o sonho, ele disse, não sou eu, mas é o meu Deus. E muitas vezes, né, nós achamos que acontece tantas coisas com a gente, e a gente acaba, não sei se eu creio, se eu não creio, se Deus existe. Parece que tem hora que ele não existe, parece que tem hora que ele esquece de mim. E é nessa hora, irmãos, que a gente mostra que a gente teme realmente ao Senhor. É quando a porta do inferno abre, irmão, vem para cima da gente. É quando o dia mal chega, quando as coisas terríveis acontecem. É neste dia que a gente se declara como um adorador, como alguém que ama o Senhor, como alguém que teme ao Senhor. Não, é nesse dia que a gente não esquece quem é Deus, que Ele é o Todo-Poderoso, que nossas vidas estão na mão dele. É nesse dia. José, ele foi vendido, mas ele continuou temendo a Deus. Ele fugiu da mulher de Potifar, ele continuou temendo a Deus. Ele foi para a prisão, ele continuou temendo a Deus. Em todo lugar
seja qual for a circunstância da nossa vida, nós precisamos continuar temendo ao Senhor. A todo tempo. Porque quando nós tememos ao Senhor dessa forma, é que nós vamos ter uma intimidade. O Senhor vai viver na nossa intimidade. Todo tempo. Então nós precisamos de querer esse relacionamento com o Senhor. Não aquele relacionamento abusivo, né? Às vezes as pessoas acham que tem intimidade com a gente e acaba sendo uma pessoa entrona, atrevida. O Senhor, Ele não é assim. De forma alguma Ele é assim conosco. Pelo contrário, Ele está sempre se revelando a nós. Com todo amor, com todo carinho. Ele está se revelando a nós. Como nós fazemos com os nossos filhos quando são pequenininhos, o Senhor está sempre se revelando a nós. E nós, muitas vezes, não entendemos o amor do Senhor por nós. Nós não aceitamos o amor do Senhor por nós. Nós achamos que é uma coisa que não tem tanta importância. Ou na hora que eu precisar, eu chamo. Irmãos, nós precisamos para ter essa intimidade com o Senhor, é uma coisa constante. Não é hoje eu tenho, amanhã eu não tenho, não quero mais. Não é todos os dias. É todos os dias. É lendo a palavra do Senhor todos os dias. É orando todos os dias. É buscando todos os dias. É ouvindo coisas que são agradáveis ao Senhor. É conversando e tendo contato com pessoas que também são agradáveis. Porque se a gente começar a se misturar demais, a gente acaba se contaminando. Porque a Bíblia relata não só a história de José, mas de Daniel e seus 3 amigos, que foram para a Babilônia e também não se corromperam. Então é possível viver neste mundo, temendo ao Senhor, amando o Senhor, servindo o Senhor. É possível. Não é impossível, irmãos. Nós só precisamos de quê? Desejar do fundo do nosso coração. Desejar ardentemente o Senhor, do fundo do nosso coração. Desejar tudo o que Ele tem para você. Mesmo que às vezes, de repente, você está igual José, na fase da prisão, nos 13 anos de dificuldade. Mas continue fiel, continue firme, continue temendo ao Senhor. Porque o Senhor, Ele tem honra para aqueles que o temem. O Senhor, Ele tem lugar de alto para nos colocar. O Senhor, Ele tem infinidades, mas para os que o temem. Para aqueles que realmente querem ser íntimo dEle. Para aqueles que realmente querem viver na intimidade. Quer que o Senhor viva na sua intimidade, que não tenha segredos com o Senhor. Porque muitas vezes nós entregamos o nosso coração para o Senhor e ficamos com segredos. Ah não, isso aqui o Senhor não pode saber. Você ora até um pedaço, outro pedaço você não entrega porque você não quer. Você quer deixar. Você quer ficar com... Às vezes não é nem um pecado porque é uma coisa que você quer esconder. Mas às vezes não é nem uma coisa grave. Mas é uma coisa que ocupa o lugar de Deus. Aí é gravíssimo. Porque tudo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida é adoração. Você está adorando aquela coisa. E o Senhor, quando Ele deu os 10 mandamentos, Ele disse que nós deveríamos amar a Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças. É isso que nós devemos ter. Amor pelo Senhor. Temor pelo Senhor. Reverência pelo Senhor. Toda vez que você sair da sua casa, se lembre dessa palavra. Eu vou adorar. Eu vou entrar naquela igreja, eu quero adorar o Senhor de todo o meu coração. Mesmo que você, de repente, não é daqueles de ficar gritando, dando glória a Deus, aleluia. Mas no seu coração você está em completa adoração. No seu coração você está se rendendo, você está se deitando no chão, você está se prostrando no seu coração. Porque é essa postura que nós precisamos ter, irmãos, na casa do Senhor. Uma postura de entrega, de rendição, de adoração, de plena certeza de que o Senhor é um Deus que recompensa a todos que o temem. Aleluia! Eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Amém?